Olá, amigos, sou Claudete Moura. Sejam todos bem-vindos a esse programa. Estamos estudando o Livro dos Médiuns. Na segunda parte, no capítulo 7, que diz respeito à bicorporeidade, que nada mais é do que um desdobramento. É a possibilidade de um espírito encarnado aparecer a outra pessoa. Isso é bicorporeidade. Então nós temos aqui um exemplo. Uma senhora viu por vezes seguidas entrar em seu quarto com luz acesa ou no escuro uma vendedora de frutas da vizinhança. Ficou muito assustada, pois nessa época ela não conhecia nada de espiritismo. A vendedora estava perfeitamente viva e certamente dormia naquela hora. Enquanto seu corpo material estava em casa, seu espírito e seu corpo fluídico estavam na casa da senhora. A aparição sempre se desfazia sem que ela soubesse como, e sempre após o seu desaparecimento, ela ia ver se todas as portas estavam bem fechadas, assegurando-se que ninguém poderia ter entrado no seu quarto, o que demonstra que ela estava bem acordada. Então nós temos um fenômeno de bicorporeidade. Ela via, ela estava no seu quarto, ela estava lúcida, acordada, e via aparecer no seu quarto uma vendedora de frutas que ela conhecia da vizinhança. Ela já tinha visto essa moça e ela via essa moça no seu quarto. No começo ela ficou muito assustada, porque ela achava que a moça tinha entrado no seu quarto, realmente. Mas depois que acontecia isso, depois que ela via e desaparecia, sempre se desfazia essa aparição, e ela ia verificar as portas se estavam fechadas para ver se não tinha entrado alguém, demonstrando com isso que ela estava muito bem acordada. Então, essa mesma senhora, de uma outra vez, ela viu um homem desconhecido, também no seu quarto. Assustou-se, fez a mesma coisa, foi verificar se as portas estavam fechadas, porque ela via a figura e depois desaparecia, e ela não via mais. Mas um dia ela viu o seu irmão, e o irmão dela morava na Califórnia, muito longe da França, onde ela se encontrava. Então ela imediatamente pensou que o irmão havia desencarnado, mas depois uma carta recebida provou que ele não havia morrido. Então ele estava vivo. Nós estamos falando de aparição de pessoas vivas. Ele estava vivo e ele então certamente dormia onde ele estava e aparecia no quarto dela em espírito, talvez por querer se comunicar, por gostar dela e sentir saudades. Essa senhora, Kardec diz, que era o que se pode chamar um médium vidente natural. Ela tinha uma mediunidade natural de ver esses espíritos. Um caso assim mais interessante ainda que Kardec relata, é o seguinte: um senhor residente na província jamais quis se casar, e a família havia insistido a favor de uma jovem da cidade vizinha que ele nunca vira. Então, ele não queria casar, ele era um solteirão, inveterado, e a família dele queria forçá-lo a casar para ele ter uma companhia. Insistiam sempre com uma jovem de uma cidade que ele não conhecia, nunca tinha visto. Certo dia, no seu quarto, ele foi surpreendido com a presença de uma jovem, vestida de branco, a fonte ornada por uma coroa de flores. Ela lhe disse que era a sua noiva
estendeu-lhe a mão, que ele tomou nas suas e notou que ela tinha um anel. Em poucos instantes tudo desapareceu. Então ele teve essa visão dentro do quarto dele. Vejam bem, essa foi uma visão, mas também com tangibilidade, como nós falamos, porque ela lhe estendeu a mão, ele pegou na mão dela, então era um espírito que estava ali se manifestando, mas ele estava como que materializado, ele estava tangível, ele pôde pegar na sua mão. Ele verificou que ela tinha um anel na mão e em poucos instantes tudo desapareceu. E ele então guardou aquilo na sua memória. Um ano depois, ele cedeu às solicitações dos parentes, que queria mesmo que ele conhecesse essa jovem da cidade vizinha, para ele ter um relacionamento com ela, que viesse a se tornar um casamento. E ele decidiu ver aquela moça que eles estavam propondo a ele. Qual a sua surpresa quando ele chegou na cidade vizinha, num dia em que se festejava o Corpus Christi. Nós sabemos que nesse dia que festeja o Corpus Christi, a Igreja Católica faz uma procissão, as pessoas se vestem de branco, principalmente as jovens, e é uma coisa muito bonita. Eles pintam a rua, enfeitam onde vai passar a procissão. E ele chegou na cidade nesse dia, e todos voltavam dessa procissão, e uma das primeiras pessoas que ele viu ao entrar na casa foi uma jovem como aquela que lhe apareceu. E ele ficou atônito nesse momento. E a moça, por sua vez, gritou de surpresa e sentiu-se mal. Quer dizer que ela também o reconheceu. Quando ela voltou a si, ela explicou que já vira aquele senhor nesse mesmo dia no ano anterior. Então, é um fato de aparição de pessoas vivas aí com processo de tangibilidade ainda, porque ele pegou na mão dela, verificou que tinha o anel, ela falou que era sua noiva. Conclusão, olha só, o casamento foi realizado, porque era demais, né? Muita para se chamar coincidência. Sabe em que ano que aconteceu isso? Nem se falava de espiritismo. 1835. São os relatos que depois Kardec foi recebendo das pessoas que sabiam de fatos que tinham acontecido. Antes da codificação espírita, que o primeiro livro da codificação saiu em 1857, o Livro dos Espíritos. E isso aconteceu no ano de 1835. Qual é a conclusão que nós chegamos? Circunstâncias que não podem ser produzidas pela imaginação. Porque poderia dizer que ele imaginou isso porque ficavam forçando que ele tinha que casar, que ele tinha que conhecer a moça. Mas como que aconteceu tudo isso? Primeiro, nesse tempo, ninguém tratava de espíritos, como nós já falamos. Depois, a semelhança da aparição. Ele viu a moça da mesma maneira que ele tinha visto no sonho ou na aparição, que pode ser, muita gente, mas ele sonhou isso. Mesmo que ele tivesse sonhado. Mas ele viu da mesma forma, semelhante em tudo, a roupa branca, a coroa de flores na cabeça, que ela estava voltando da procissão. A coincidência das vestes com o dia do Corpus Christi, né? E o reconhecimento físico entre pessoas que jamais se haviam visto. Os dois nunca haviam se encontrado, nunca tinham visto um ao outro. Então, nós precisamos ver que existe
essa aparição de pessoas vivas. Muitas pessoas que não têm conhecimento, que não estudaram o espiritismo, falam: isso é impossível, a gente só vê morto. Eu já vi pessoas espíritas que a gente tem em grande conta e que consideram um grande estudioso, falar assim: a pessoa diz que viu minha mãe, mas a minha mãe está viva, está encarnada. Mas é perfeitamente possível que uma pessoa veja uma pessoa encarnada através dessa aparição de pessoas vivas. Hoje nós temos muitos exemplos. Outro exemplo é Santo Afonso de Ligóri. Santo Afonso de Ligóri foi um santo da Igreja Católica e ele foi canonizado antes do tempo exigido, porque ele se mostrou simultaneamente em 2 lugares diferentes, o que passou por milagre. Ele estava corpo físico num lugar e o espírito dele apareceu em outro lugar. Nós temos exemplos aqui no Brasil. O nosso querido Eurípides Barçanufo, ele tinha essa faculdade mediúnica da bicorporeidade e às vezes ele estava dando aula, porque ele era professor e tinha um colégio em Sacramento, o Colégio Allan Kardec, que nós já tivemos a oportunidade de visitar. E ele estava dando aula e ele ficava estático por determinados momentos. E quando ele voltava, ele contava para os alunos onde ele esteve e o que ele ia fazer. Às vezes, aquele tempo que ele ficava fora, que não era tanto tempo, que o corpo permanecia estático, e ele em espírito ia até determinado lugar, ele ia atender doentes, ele já fazia partos na roça, nos sítios. Então, ele tinha esta faculdade da bicorporeidade. Então, Santo Afonso de Ligóri foi canonizado antes do tempo porque a Igreja considerou um milagre ele estar presente em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas isso não é um milagre, é apenas uma faculdade mediúnica que a pessoa tem da bicorporeidade. Conta-se também que Santo Afonso de Ligóri tinha uma facilidade de levitação. Ele saía na procissão, rezando, ele ficava tão elevado que ele ficava então no ar, ele ia andando no ar, puxando a procissão. Ele tinha também essa faculdade, que é coisa dos espíritos mais evoluídos mesmo. Um exemplo também que nós conhecemos e que muita gente já conhece é de Santo Antônio de Pádua, que é também um santo da Igreja Católica, mas foi um homem que viveu santamente aqui na Terra, né, em Pádua, né? E ele estava na Espanha no tempo em que ali pregavam. Ele estava lá fazendo uma pregação em outro lugar, na Espanha. E o seu pai, que se encontrava em Pádua, na cidade de Pádua, ele estava sendo levado ao suplício. Por quê? Eles tinham confundido o pai de Santo Antônio com um criminoso. Então ele ia ser supliciado, porque ele estava sendo acusado de assassinato. E nesse momento, Santo Antônio apareceu em Pádua, sendo que ele estava pregando na Espanha. Ele estava no púlpito da igreja. Ele ficou imóvel durante um certo tempo. Ele apareceu em Pádua, demonstrou a inocência do pai dele, deu a conhecer o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofreu o castigo. E naquele momento se teve certeza que ele não havia deixado a Espanha, porque ele estava no púlpito pregando, ele ficou parado naquele momento. E todos aguardando a sua palavra,
nesse momento ele foi até Pádua, em espírito, ele se materializou provavelmente, porque se ele conseguiu provar tudo isso, todos viram que ele estava lá, então ele conseguiu aparecer e também ficar tangível, ficar visível e tangível. Temos um outro exemplo de Vespasiano, em Alexandria, ao consultar um oráculo do templo, onde somente se encontrava ele e o médium. Porque nessa época, no templo, tinha um médium e eles falavam que era um oráculo que ia ser consultado. Era um médium, como nós temos hoje, os diversos tipos de mediunidade. Os dois somente se encontravam. E daí Vespasiano percebeu a presença de Basilido. Quem que era Basilido? Era um dos egípcios mais importantes. E Vespasiano sabia estar doente em lugar muito distante da Alexandria. Ele sabia que realmente ele não poderia estar ali naquele momento, que ele estava doente em outro local. Kardec pediu a Santo Afonso explicações a respeito de tudo isso, que nós daremos então no próximo programa, porque o nosso tempo já está esgotado. Muito obrigada a todos. Claudete Moura, para o divulgar.net.